Renascer FM, Renascer Cultural. Bate-papo, entrevistas, música. Renascer Cultural. Apresentação: Fabrício Augusto e Célio Antônio. 9h12, está no ar mais uma edição do nosso Renascer Cultural deste sabadão, né? Finalzão de semana na área, sábado, né? 24 de maio de 2025, e está aí mais uma edição do nosso Renascer Cultural deste sábado até às 11 horas. Com aquele bate-papo legal, light, descontraído, sem pegar pesado. A gente tem notícia ruim todos os dias, né? Mas aqui o Renascer Cultural a gente trata todos os assuntos aí importantes naquela leveza aí de sabadão para você curtir, para você ouvir aí até o final, né? Não ficar aquela entrevista enjoativa, né? Engessada, e a gente faz da melhor forma possível aqui entre amigos, aquele bate-papo de sempre aqui no nosso Renascer Cultural. Para você participar é fácil, pelo nosso WhatsApp 31997973131, redes sociais Rádio Renascer em Auma ou Rádio Renascer FM no Instagram e no Facebook, e tem as minhas redes sociais também, Facebook, X, Instagram, todos lá, Fabrício Augusto ou Power Web Rádio. Lembrando que esse Renascer Cultural está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Rádio Renascer FM. Então se inscreva no canal, dá aquele joinha, né? Compartilha, se inscreva aí no canal, e tem vários vídeos aí, sempre de conteúdos exclusivos aí da Renascer FM no nosso canal, e também no nosso site, vai estar na primeira página do nosso site, radiorenascerinhauma.com.br, beleza? Para bater aquele papo legal, sempre com ele, o meu amigo aqui de todas as horas, Célio Antônio, aqui para me ajudar aí no nosso Renascer Cultural. Bom dia, Célio Antônio. Bom dia, Fabrício Augusto, bom dia ao ouvinte Nota Mil melhor do Brasil, você que está aí do outro lado do rádio para nos ajudar a fazer essa programação, né? Bom dia ao Fábio, né? Isso. Fábio, não é Mauro não, viu, Célio Antônio? É Fábio. O resto da espumante crocante de ontem, Fabrício. Eu da cabeça meio assim, né? Eu já ia perguntar, Célio Antônio, como é que foi aí as rodadas de ontem? Perfeito, né? Foi bom, perfeito, né? Show bacana demais da conta com o Japão do Forró, né? Sim. Bacana demais o show. Sim. Só maravilha, hein? A gente encontrou pessoas que muito tempo a gente não via. Verdade. Velhos amigos, velhos companheiros, e fizemos novas amizades e novos companheiros ali na festa também. Então foi uma noite perfeita. Uma noite de 1 a 10, eu dei 1000 na noite de ontem. Sim, o encontro de comitivas ontem, né? Com o Japão do Forró no Poliesportivo, muita gente compareceu, né? Um evento aí beneficente aí. A gente só espera, né, que os alimentos recolhidos, né, sejam aí doados para quem realmente precisa, né? Eu sinceramente eu não sei para quem vai ser doado, mas a Lorena e a organização, né? A Lorena, vereadora, um abraço para ela. E até parabenizá-la, né, Fabrício, pela atitude que ela está tendo. Sim. Então, quem souber, né, que esses alimentos vão ser doados aí para alguma entidade, ou para o CRAS, enfim, né? Pode estar informando para a gente, que a gente fala aqui sem nenhum problema, para divulgar aí para toda Inhaúma e toda a região, para todo mundo ficar sabendo, né? Para ficar tudo belezinha e todo mundo continuar ajudando, que eu acho que vai ter vários outros eventos aí dessa magnitude aí, a Lorena e o pessoal do Bar Pé da Manga, né? Um abraço também para todos aí pela organização. Certo, Célio Antônio? Equipe muito boa, né? Equipe lá do Bar Pé da Manga, gostei muito da maneira que o povo estava trabalhando ali ontem, com muita eficiência. Exatamente. Tranquilidade. Você não ficava em fila horas nenhuma, sempre Verdade. Bem atendido, o pessoal sempre atendendo a gente com aquele sorriso nos lábios, que é a coisa Verdade. que eu mais adoro, quando eu sou atendido com sorriso nos lábios. Mexi com o comércio durante 36 anos, e meu lema era isso: no dia que não estava bem, eu não abri o comércio, porque ninguém precisa ver cara feia de ninguém. Exatamente. Redes sociais do Célio Antônio para todo mundo seguir. O homem tá sem celular, mas em breve tá conectado aí de novo. Se Deus quiser, né, Fabrício? É Célio Ramos, @gmail.com, Instagram, Facebook. Sim. O tradicional sinal de fumaça não pode faltar, né? E a batida de tambor. Eu não sou índio, mas adoro uma batida de tambor. Olha, só bater e ouviu e já chegou, né? A gente tem um código, né? Através da batida, sabe o que o outro do outro lado quer. Exatamente. Com a produção aí, a retaguarda das filmagens e o áudio também do Pablo Alexandre, nosso produtor aí do programa também, e também na retaguarda aí das perguntas, né, dos ouvintes aqui na nossa Rádio Renascer FM. Como o Célio já falou,
A gente vai fazer aqui o panorama aqui do nosso convidado de hoje, que é o Fábio, né, de Araújo, psicanalista, né, clínico e especialista em... Olha só, agora é teste de locutor, hein, Célio Antônio? Psicotraumatologia. Saiu, hein? De primeira. Pois bem, com mais de 9 anos de experiência, Fábio atua no tratamento de traumas psicológicos e tem ajudado inúmeras pessoas a superarem as consequências profundas do abuso, promovendo uma recuperação completa que abrange tanto a saúde mental quanto a física e também com formação e multidisciplinar. É pós-graduado em intervenção ABA, né, aplicada no transtorno do espectro autista, o TEA, e possui licenciaturas em pedagogia e história também. Currículo fantástico, e a gente vai ter mais detalhes agora com o Fábio. Bom dia, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo ao Renascer Cultural. Muito bom dia, querido, um prazer imenso. De antemão já agradecer. A gente que agradece. Pela participação, por ter nos convidado. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. E é isso mesmo. Estamos aí para agregar nesse assunto, né? Sim. Que é tão sério, o Maio Laranja. E espero poder contribuir com vocês e com a localidade, com a cidade, a respeito desse assunto. Sim, Fábio, a gente sempre... Aquele bate-papo descontraído do nosso Renascer. A gente gosta de começar bem lá atrás. Como que surgiu essa ideia de você ser um psicanalista? Né? Já tinha essa vontade já há muito tempo, ou foi de agora? Conta um pouquinho aí o currículo seu, já no comecinho, nos dias atuais de hoje. Perfeito. Eu sou natural de Conselheiro Lafayette, Sim. Minas Gerais mesmo. Nasci numa cidade muito pequena, né? Uma cidade pequena, no interior. Família muito carente, uma família que passamos muita dificuldade. Uhum. Meu pai, ele foi embora de casa muito cedo, conheceu as drogas e se perdeu, né? De fato se perdeu. E quando nós tivermos essas situações complexas na família, eu passo também a ter algumas questões mal resolvidas, né? Com a saída do meu pai. E quando meu pai vai embora, eu falo que o homem, ele é o pilar, né, da casa, ele é a segurança da casa. E nisso nós começamos a passar algumas dificuldades financeiras, emocionais, e aos 8 anos de idade eu sofro um abuso sexual. E esse abuso veio a me colocar num encarceramento vivo, né? Sim. Onde eu passei a viver anos e anos preso, com a sequela e com a dor. Começo a desenvolver a adolescência, muita revolta, muita dor, muitas coisas que não foram ditas. E aí, nesse momento, eu envolvo também com o lado errado da vida, né? E nisso tudo eu vou crescendo, cheio das marcas, das sequelas, da dor. Meu pai nunca mais apareceu. E aí foi aonde, com meus 14 para 15 anos, eu conheço a palavra de Deus, conheço, né, a palavra, conheço o Senhor Jesus, aonde ele começou a mostrar para mim que haveria uma outra perspectiva de vida, além daquela que eu estava vivendo. Sim. E aí eu começo a minha trajetória com os estudos, né? Eu começo a estudar, começo a querer a entender mais aquilo que eu estava vivendo, né? Que era uma coisa muito, muito dolorosa, né? Não tinha como, não era fácil expor tudo aquilo. E aí eu começo a estudar, fui atrás, comecei a estudar, entrei para psicologia. Na psicologia tive um problema de saúde, me apresentaram a psicanálise no formato EAD. Eu tive que passar por alguns procedimentos cirúrgicos em Curitiba e não pude mais frequentar a faculdade. E aí, aonde eu formei na psicanálise, e depois eu comecei a me interessar mesmo especificamente pela psicotraumatologia, que é o estudo dos traumas emocionais. Então eu digo que a minha dor foi o que me trouxe para essa profissão, para essa área que eu atuo hoje. Então é mais ou menos isso aí. Sensacional. E qual é a diferença assim do
psicanalista, né? Que quando fala assim, psicanalista, todo mundo acha que é um psicólogo, mas é mais ou menos igual ou como é que funciona? É diferente? Perfeito, ótima pergunta. Nós temos hoje no campo da saúde mental as 3 mais conhecidas áreas, que é a psiquiatria, a psiquiatria, que é o médico que faz a faculdade de medicina e especializa em psiquiatria. Depois também nós temos o psicólogo, os psicólogos que fazem a faculdade de psicologia e especializa em onde eles acham mais necessário, onde eles têm mais habilidades, o querer deles ali na escolha da especialização. E temos a psicanálise. A psicanálise, ela é um método que foi de Freud, né? O pai da psicanálise, ele era um neurologista, aonde ele descobre e se torna mais claro os aspectos inconscientes. Então, a psicanálise é uma formação aonde qualquer formação superior, a pessoa pode fazer uma especialização em psicanálise. Então, a diferença é que o psicólogo, ele faz a psicologia, né? E ele pode exercer a psicanálise a partir de ele fazer a especialização. O psicanalista, ele tem outras áreas, né, que são a educação, a assistência social, e ele faz a especialização em psicanálise. Então, a minha formação inicial é pedagogia e especialização em psicanálise. O psiquiatra, ele é o médico, que é o único que pode receitar os medicamentos para tratamentos psiquiátricos. Entendi. Você citou o Freud, fiz uma pequena pesquisa aqui, né? O Freud, que formou em 1881, né? E trabalhou no Hospital Geral de Viena e teve contato com o neurologista francês Jean-Martin Charcot, não é isso? Isso aí. Que lhe apresentou o uso da hipnose. E usa mesmo a psicanálise com a hipnose, é uma ferramenta principal. Isso. Hoje, alguns colegas ainda utilizam a ferramenta da hipnose, mas muitos abandonam por fato das evidências científicas não terem muita clareza. Entendi. O que nós temos, né? O próprio Freud, depois, ele começa a deixar a hipnose, né, para mais de lado, digamos assim. Então, muitos hoje utilizam a hipnose, tem muitos que têm uma melhora muito boa. Eu, particularmente, não trabalho com a hipnose. Eu trabalho com uma linha que é reprogramação neural, trabalha com uns outros parâmetros, uns outros critérios, mas muitos deles... A psicanálise veio disso, né? A psicanálise veio dessa ferramenta aí. E a psicotraumatologia? Como que funciona? Essa palavra é tão grande aí para o pessoal entender de casa, né? Eu acho que muita gente não ouviu essa palavra. E explica para a gente como que funciona. Ótimo. A psicotraumatologia, ela é uma especialização nova, né? Nós temos aí muitos poucos formados ainda nela, muitos poucos mesmo. A psicotraumatologia é uma especialização que ela une tanto a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Ela une elementos dessas 3 ciências. E ela foca no tratamento do trauma. Né? Sim. Ela tem o trauma, que é o trauma tipo 1, e o trauma tipo 2, que nós classificamos, que é o complexo, e o trauma tipo 1, que é o trauma único, o evento único que nós falamos. O trauma evento único é quando a pessoa sofre um trauma ali que foi único. Um acidente, um luto. E o trauma complexo é aquele trauma que é seguido de várias outros eventos iguais àquele evento ali. Entendi. Então, que nós chamamos de trauma complexo. Então, a psicotraumatologia, ele trabalha focado, né, no estudo do trauma, no que o trauma causa no cérebro, na mente, na alma da pessoa, no corpo, na fisiologia. Então, além dele estudar os danos que ele causa, ele também trabalha para intervir nesses traumas emocionais. Entendi. Sérgio Antônio, tem alguma? Tenho sim, Fabrício. Mande. Eu vou perguntar pro Fábio, até 2 perguntas em uma. Qual que é o público que mais te procura, o masculino ou o feminino? E eu acho o seguinte, por exemplo, se eu tiver um problema, se você me ver assim, você consegue conectar que eu tenho esse problema?
Sim, sim. Vamos lá, boas perguntas. Atualmente, nós temos, com o avanço das informações, nós temos um público muito misto, né? Então, antes, o público maior era o público feminino, porque o homem tinha muita vergonha de se expor, de falar. Era muito... quando o homem ele chegava no consultório, eu costumo brincar que ele já estava realmente pro CTI mesmo, né? Já estava As últimas consequências, né? E o homem não gosta de ir em clínica nem no hospital, né? Exatamente, já estava ali porque por alguma situação que ele já não aguentava mais. Porém, agora não, agora nós temos um público muito misto mesmo, porque nós estamos trabalhando bastante para essa informação chegar nas pessoas, para saber, porque o trauma, a dor emocional, ela causa muitas sequelas na vida adulta. Então a pessoa ela tem muitos problemas com a família, casamento, com criação de filho, com trabalhos. Então isso acaba levando uma consequência muito grande na vida daquela pessoa. Então quando o homem chega no consultório é porque realmente ele já viu que não teve como mais ele resolver por si só. Ou quando a esposa dá um intimato, né? Ou você vai ou nós caça rumo. Então tipo assim, mais ou menos. Mas agora não, agora tem mudado isso. Então a mulher, ela sempre foi o público maior, porque ela se abre mais, né? Mas agora no meu consultório, particularmente, nós temos um grande número, assim, não tem mais aquela diferença, né? Mais mulher e menos homens, está assim, bem igual mesmo. Agora a segunda pergunta, se nós conseguimos identificar, né? Sim, conseguimos, porque nós estudamos muito a psicologia comportamental. Então, por ela, a gente consegue identificar muitos casos no consultório. A pessoa ela já tem umas expressões faciais, ela já tem algumas formas de se posicionar o corpo, existem alguns sinais, alguns sintomas que são bem visíveis, né? Que percebe-se que aquela pessoa está passando por aquilo. Particularmente no meu consultório, geralmente quem vai até mim já é por algo desse sentido, porque sabe da minha especialidade, então geralmente chega até mim já nesse sentido. Sim. Então, entrando ali, a maioria eu já sei que é realmente por causa de traumas emocionais. Agora, fora isso, a gente sim consegue identificar bastante coisa pelo comportamento da pessoa. Como você falou, Fábio, a maioria, as mulheres são um pouco mais fáceis de chegar e expor, né? O homem já tem essa dificuldade. O psicólogo e o psicanalista, a gente já falou dessa diferença, mas muitas das vezes a pessoa vai com uma válvula de escape ali, chega no psicanalista para desabafar, para falar o que está realmente sentindo, né? E solta aquilo tudo e você tem que dar um direcionamento para aquela pessoa. Como que é, né? Porque várias vezes chega pessoas com vários problemas diferentes e como você, assim, na hora você já chega para a pessoa, acalma a pessoa, já conversa com ela, porque é muita informação. Eu acho que você deve atender centenas de pessoas aí, ou no dia ou no mês, né? E pegar esse problema para si, né? E ajudar essas pessoas. Como que funciona a sua cabeça, né? Porque você também é um ser humano, você precisa também de ter cuidados. Como que funciona isso para um psicanalista? É verdade, ótimo isso. Realmente nós somos muito, vou dizer, treinados, ensinados na faculdade a não mergulhar, né? Não se apegar. Não se apegar. Entendi, isso. Entendi. Nós somos ensinados muito isso. Mas não tem como, amigo. Não tem como quando você... não tem como. Isso é muito teórico, é muito bonito na teoria. Na prática na muito prática diferente. É outra coisa. Como que você chega ali, né, um homem, uma mulher, um adolescente, como não sentir? Não tem como. Então, mas a gente sente, né? A gente consegue. Só que eu trabalho bastante com o que a gente chama de autorresponsabilidade, né? Eu consigo ir até um momento, até um lugar com aquele paciente. Sim. A partir daquele outro, é só ele que pode ir. Entendi. Né? Então, eu trabalho de forma bem assim, criteriosa,
para levar o paciente a sentir um conforto, porque geralmente quando ele chega no consultório, ele já está exausto, ela já está exausta, ele já está sem esperança, né? Sim, chega lá sem esperança. E então quando chega no consultório, eu tento o máximo ser natural. Eu não sou técnico, na verdade eu não acho que o caminho é esse para o trauma emocional, porque se o paciente chega ali e eu me torno aquela pessoa fria, sabe, aquela pessoa distante, ele vai se sentir mais uma vez rejeitado, mais uma vez a indiferença, que já viveu tantas vezes. Então, muitos colegas não abraçam, muitos colegas não sorriam, eu abraço, eu pego na mão, se precisar de chorar, eu dou tempo para a pessoa chorar. Dá aquele aconchego para a pessoa, né? Isso, dou aconchego, dou a água, dou o tempo que ela precisa para ela se recompor, mas ao sair dali, eu tenho certeza que ela vai sair diferente. Então, para mim, como profissional, que sou pai também, esposo, professor, então é muitas coisas. Eu tento sempre focar na autorresponsabilidade, né? De levar o paciente a entender, olha, eu estou com você. Porém, daqui para ali, de lá, dessa linha para lá, é só você que vai poder acessar e fazer com que isso aconteça de verdade. Tá certo? É como se fosse Matrix, por exemplo, né? Tem essa porta e eu tô te indicando a porta. Só você que pode abrir essa porta. Perfeitamente. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Só a pessoa pode abrir a porta, de fato, e decidir por ela mesma. Então, quando a pessoa ela não consegue ou ela não insiste, não se dá a oportunidade, eu levo meu pensamento a entender que a responsabilidade é exclusivamente dela. Muitas das vezes, né, a pessoa é tímida, às vezes a pessoa ela tem alguns problemas, ela não consegue se abrir com todo mundo. Mas com um psicanalista, por exemplo, ela pode se abrir assim com mais facilidade. Você tem um trabalho específico para essas pessoas, porque tem pessoas que são retraídas, não falam nada, às vezes ficam com medo, né, de falar alguma coisa e você falar para outras pessoas, mas não é assim que funciona mais ou menos, né? Perfeito. A gente tem um código de ética, né, que inclusive é passível de realmente de responsabilidade criminal, sim, né? Sim. Então nós respondemos por isso. Então, é tudo protegido por senha, os prontuários, não tem possibilidade de vazar nada de informação. Mas, realmente, tem muitas pessoas que chegam tímidas ali no consultório. Então, a gente, geralmente, eu sempre tenho alguns meios de quebrar o gelo com aquela pessoa, sabe? Sim. Talvez por um desenho que ela... se ela é muito tímida, eu peço para ela desenhar alguma coisa. Eu tive alguns casos bem atípicos mesmo, que era... tipo assim, chegar no consultório e desenvolver um trauma realmente de perder a fala, né? De não conseguir falar. Sim. Por causa de um trauma. De chegar no consultório e demorar 4, 5 meses para ela conseguir falar. É mesmo? Ela conseguir falar o que aconteceu. Então, a nossa comunicação era por desenho. Embora eu sou muito ruim para desenhar. 2. Só bonequinho, né? Aqueles bonequinhos exatamente. Desse jeito mesmo. Mas eu vou ali improvisando, eu imprimo alguma coisa, eu vou na técnica do desenho, a psicanálise trabalha muito com desenho, então a gente vai ali trabalhando de forma com que aí teve uns casos que realmente de eu desenhar e colocar tipo uma casa com a carinha feliz, uma outra casa com a carinha triste, e aí aquela pessoa apontar, né, a casa triste. Então, o problema está na casa. Entendi. Então, a gente vai adaptando ali para aquele público que está chegando. Tem essas atividades mesmo do desenho hoje com a tecnologia, né, com a internet, há vídeos com esse tipo de trabalho para você mostrar a pessoa para identificar qual é o tipo de problema? Tem isso? Demais. Tem muitos, né? Hoje a gente tem recurso, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda muito nisso. Então a gente tem bastante trabalhos lúdicos, né? Sim. Para o paciente chegar ali no consultório, tem uma televisão, eu trabalho em 2 consultórios, então um tem a televisão, o outro não, mas tem computador, tem um tablet, se não tiver tem um celular.
Mas geralmente eu ando preparado quando é paciente, como chega muito paciente novo, então a gente precisa ter aquele protocolo inicial das sessões iniciais para trazer a clareza do que o paciente está passando. Então tem muitos recursos didáticos hoje, né? Sim. Muitos recursos que a gente, todos os dias, os colegas mandam, compartilham, recurso novo, didático, então a gente sempre está trazendo isso para o consultório, para trazer para o paciente poder falar, se abrir, né? Legal. Porque muitas das vezes não é fala, às vezes ele vai simbolizar, ele Exatamente. vai apontar, ele vai o semblante, então tudo ali é meios de análise. Então até o comportamento da pessoa no O consultório, conjunto geral ali. o conjunto geral. Célio Antônio, tem alguma? Eu vou perguntar para ele a seguinte coisa. Como é que você consegue trazer um paciente para si? Você chega, o paciente totalmente ali, está isolado. O cara chega para consultar, senta no banco, está perdido. Você tem que trazer aquele paciente, entrar na mente do paciente. Como é que você consegue fazer isso? Perfeito. Muitos pacientes já chegam lá, nossa, muito travados, né? Muito presos. Sim. Né? Porque de fato tentou buscar ajuda, não foi acolhido, ou foi acolhido de maneira errada, ou carregou tudo para eles. Então, de cara, quando a gente olha o paciente, a gente já sabe se ele está travado ou não, né? Então, quando ele senta no consultório, geralmente eu deixo de lado a técnica, né? E eu tento entender ele como humano, sabe? Então eu chego ali, cumprimento, pergunto como foi, como está sendo os dias, tento entender, levar ele a sentir segurança, Confiança, né? Confiança, porque as pessoas com o avanço da tecnologia tá tudo muito robotizado, É né? verdade. O afeto, o toque, a empatia, isso está tudo indo embora, né? Tá acabando isso. Verdade. Né? Então, quando a pessoa, eu falo que não existe barreiras com amor. Não existe barreira com o amor. Eu, particularmente, como eu falei no início, né, por eu saber as marcas, as dores, o que é que a pessoa está se sentindo ali por ter passado por aquilo. Você já passou isso na pele. Já passou né? na pele. Exatamente. Então, acaba que eu entendo e dou o tempo que ela precisa. Então, quando ela sente, é impressionante, assim, sabe? No meu caso, eu não posso falar para os outros colegas, Sim. mas no meu caso, quando ela chega ali nos primeiros minutos travados, é muito diferente com a minha aplicação com eles, porque quando eles chegam ali e está muito travado, geralmente a gente vai entrando ali no afeto de fato, né? Na empatia, e aí daqui a pouco chora, daqui a pouco abre tudo, e aí a gente consegue avançar com muita segurança. E tem aquele paciente que chega também que nem uma bomba relógio, né? Nossa, pronto para explodir. Meu amigo. Aí sim. Esse tem mesmo, tem muitos. É mais do que o outro tímido. Né? Eles já chegam lá e aí eu preciso. Então, a sessão dura geralmente 50 a 1 hora. Eu ia te perguntar a duração. Né? Geralmente 50 a 1 hora a sessão. Então, quando chega, eu tenho aquela necessidade deles falarem, de pôr pra fora. E aí eu ouço. E no momento eu falo, olha, eu preciso te apresentar algumas coisas. Posso agora? E a pessoa, não, pode. Mas geralmente quando chega assim, aí a gente deixa a pessoa falar, põe pra fora. É mais fácil esse tipo de pessoa, assim, para trabalhar? É mais fácil. Aquele cara que chega achando que é ele que vai consultar no carro. Ele que vai é me o consultar. especialista, né? Exatamente. Tem mesmo, tem essas pessoas que chegam lá e acham assim, nossa, vou escutar, vou atender o profissional. E tem mesmo, mas a gente precisa. Tem alguns que você tem que ser bem firme, sabe? Porque senão mascara demais e aí você precisa falar, olha, você veio aqui por causa de um propósito. Então vamos falar sobre esse propósito, porque senão a pessoa ela perde ali, como diz o fio da meada, né? Sim. Para a nossa audiência rotativa, né, do nosso Renascer Cultural, estamos recebendo o Fábio de Araújo, psicanalista, aqui batendo um papo com a gente na Rádio Renascer FM. Fábio, aqui, por exemplo, o locutor, né, a gente até brinca aqui, né, a gente tem vários problemas, né, no dia a dia, com a família, enfim,
Isso faz parte, né? Isso faz parte de Sim, todo sim. ser humano. Verdade. Mas quando a gente chega dentro desse estúdio e fecha essa porta aqui, a gente se transforma, né? A gente vira uma outra pessoa aqui. O Célio Antônio é um personagem aqui da rádio, né? O Fabrício Augusto é um personagem aqui. Quando a gente sai, tá lá os problemas esperando a gente da mesma forma. É da porta pra fora, né, Fabrício? Exatamente. Da porta pra dentro é Célio Fabrício da rádio, da porta pra fora é Célio Fabrício da vida pessoal. Exatamente. Os problemas tá lá aguardando, que não há cova pra dar o bote, né? Exatamente, a mesma coisa. E com o Fábio, você é psicanalista 24 horas, só dentro da clínica. Às vezes você atende, por exemplo, o Célio, vai lá no seu consultório, você atende aí o Célio, mas na hora da porta para fora você ignora, fala assim, não, eu não tô fora do meu serviço, né? O que a gente tem que conversar é só dentro da clínica. Ou você é diferente, você sempre quando vê a pessoa, você conversa da mesma forma, trata da mesma forma, porque tem profissionais que fazem isso, Tem né? sim. Que você precisa de uma conversa ali no consultório. Às vezes você vê a pessoa, pô, Fábio, eu precisaria conversar com você rapidinho aqui, tal, que se sente bem com a conversa com você. É assim mais ou menos, 24 horas no ar, ou é só na clínica mesmo, que é o Fábio psicanalista? Como que funciona? Ótimo. Eu tenho muitos amigos, de fato, que eles... Nossa, eu ouvi isso demais na faculdade. Não, eu vejo no mercado, eu mudo de corredor. Eu prefiro mesmo? evitar mercado que paciente, cliente vai. Se tiver a festa, não vou. Se souber que não, eu não tenho isso, não. Aonde tiver, eu sou o Fábio, sabe? Eu sou o Fábio, eu abraço, eu cumprimento, eu estou disponível, Sim. sabe? Eu estou disponível. Ah, mas, poxa, tem que diferenciar e tudo mais. Cara, eu não levo a minha profissão com peso. Acho que é igual vocês aqui. Sim, sim. É satisfatório quando Sim, estão aqui dentro, né? sim, claro. É satisfatório estar ali. É a mesma coisa comigo, sabe? Eu não evito, chega no mercado, tá certo que tem alguns momentos Tem alguns lugares inapropriados. E tem assim, e geralmente, eu até brinco com a minha esposa, quando descobrem que a gente é terapeuta, psicanalista, estraga o rolê, né? Aham. Ali, rapaz, tem. Aí tem aparece mesmo. todo mundo. Tem, cara. Tem situações que você tá ali na confraternização e aí daqui a pouco aqueles caras de quase 2 metros, bruto, e aí tal, conversando. Ah, você e pá. E daqui a pouco comendo e a lágrima correndo e tudo mais. Vamos continuar comendo. Vai falando aí que nós vamos comendo. Mas eu não me esforço. Não me esforço, não, sabe? Eu acho que tenho certeza que esse é o meu objetivo de vida, sabe? Aonde tiver, se eu puder, cara, a não ser que se realmente eu não esteja com compromisso, Sim, atarefado sim, e não sim. ter, mas eu sempre deixo um sinal, olha, aqui agora, de fato, nós não vamos conseguir abordar isso, mas me procura tal horário, eu vou ter o prazer de te ouvir e de te orientar ali dentro daquilo que a gente puder. Então, eu não tenho essa questão, sabe? Eu acho que se os colegas, né, que com certeza vão nos ouvir, podem criticar, eu sou criticado por isso, porque Sim. eu trabalho também numa ONG, Sim. e muitos criticam, porque você podia estar cobrando X valor e tal, mas, cara, chega uma pessoa lá, cara, que não tem condições de pagar o que o mercado exige, eu vou deixar de atender? Eu não vou deixar de atender. Tem gente que chega lá, nossa, eu faço bolo, aí eu planto, tenho plantação de tal coisa e tal. Claro, por que não? Por que não? Né? Não tem condições mesmo. Eu sempre tenho, todo ano eu abro a inscrição, né, para o trabalho voluntário, então eu libero tal números na agenda para atender pessoas sem custo algum. Que legal, hein? Sabe? Sem custo algum, porque eu penso assim, se Deus trouxe até mim, é porque Ele sabe que eu sou capaz de ajudar. Pode estar transformando as pessoas. Exato, cara. Olha, você sabe de uma coisa? Salvando vida, né? Salvando vidas. Olha, exato. Vou com um caso bem real, Sim. chegou no consultório depressiva. Assim, carregada, depressiva, paciente de CAPS, chegou lá totalmente destruída. E não tinha condições de pagar.
E aí eu atendi a paciente, falei com ela assim, olha, de qualquer maneira eu vou te atender, de um jeito ou de outro. E passei para ela o que ela precisava, né, algumas tarefas para ela executar no dia a dia dela, para ajudar ela a sair do quarto, sair da escuridão. E ela levou tão a sério o tratamento, que na outra semana ela chegou no consultório com um outro semblante. Doutor, sabe aquela tarefa que o senhor passou para mim sair um pouco, pelo menos 10 minutinhos fora de casa? Então, eu comecei a fazer e agora eu estou dando faxina para me pagar meu tratamento. Que legal, cara. E a paciente se recuperou. Então, eu acho que a empatia, né? A forma com que a pessoa olha para o outro determina o sucesso do tratamento. E quando você vê uma pessoa assim falando isso, não há preço que pague, né? Nossa, cara, nem se a minha consulta fosse 1 milhão, sabe? Você vê a pessoa saindo, pô, esse meu trabalho foi feito. Foi feito, valeu a pena. E aí a pessoa ali chega no mercado, outro dia a mulher estava no mercado fazendo compra e encontrou a outra amiga e chorou. E aí essa amiga que estava fazendo compra falou, olha, tem um profissional lá em tal lugar que atende pessoas assim, procura ele. A colega, não, eu não tenho dinheiro e tal, eu vou pagar para você. Vai lá que eu vou pagar, porque eu sei que está dando certo. Eu conheço pessoas que se recuperaram e estão dando certo. E então é isso, cara. Sim, sabe? Eu acho que é isso que vale de fato a pena. A pessoa saber de fato que ela pode ser restaurada, sabe? E que a vida dela é importante. Não tem preço que pague isso. Imagino. Quando a gente fala de psicólogo ou psicanalista, muita gente fala assim, esse trem é pra doido. Né? Você já ouviu isso várias vezes? Né? Isso é pra doido. Pra que eu vou caçar um trem desse pra consultar, né? Acho que já tem um grave problema ali da pessoa, né? De ter esse tipo de pensamento. E hoje, Fábio, hoje o mundo tá totalmente virado, né? Hoje tá acontecendo algumas coisas que a gente fica eu não tenho muito cabelo na cabeça, mas a gente fica de cabelo curva, em pé. Né, Fabrício? Coisas fora da curva. Exatamente. O que está acontecendo com a mente das pessoas, Fábio? Hoje, a gente tinha um costume antigamente, né? Eu tenho certeza que você cresceu na mesma época que eu, né? Que respeitava a mãe e o pai, né? A família em primeiro lugar, né? Hoje a gente tem esse pensamento, mas muitas das vezes algumas pessoas não têm esse tipo de estrutura. O que você acha? Você tem uma opinião sobre isso? O que está passando na cabeça das pessoas hoje? Muita violência, por nada. Hoje você está no trânsito, se você não deu seta para tal determinado lado, o cara já está descendo do carro com uma arma na mão para atirar em você. Verdade. O que está acontecendo com a mente das pessoas? Eu vou até mais longe um pouquinho, Fabrício, adoçando a sua pergunta. Nos relacionamentos também entre marido e mulher. Sim. Na própria casa, né? Pai, filha, família, o relacionamento familiar também está muito complicado. Também o que o Fabrício estava falando aí. Verdade. De fato, as pessoas, minha mãe dizia, né? Tá com o estupim curto, né? Exatamente. Então, muito assim, sem limites, né? Elas não estão tendo mais limites. Interessante disso que tem uma tribo, né? Quando eu estava estudando, eu vi isso, né? De perto. Uma tribo lá dentro de uma região bem afastada da África. E essa tribo, ela era conhecida pelos... Viviam muitos anos. Eles tinham muitos anos. Então as pessoas viviam fora do normal da faixa etária de vida da humanidade. Sim. E uma turma de pesquisadores foram para lá para pesquisar, para entender o que aquelas pessoas viviam tão bem, né? Poxa vida, os anciões de 80, 90 anos plantava horta, que era tudo isso manual, né? Sim. E aí foram uma turma lá para entender o que era aquilo tudo. E para chegar nessa tribo, eles levaram alguns presentes, né? Levaram ferramentas mais avançadas, levaram coisas tecnológicas para aquelas pessoas. E
conquistaram a confiança da liderança daquela tribo e permitiram que eles entrassem. E ficaram lá alguns meses para fazer esse trabalho de investigação. Não encontraram nada diferente. O povo retorna, pesquisadores retornam e deixam lá todas as ferramentas da pós-modernidade. E depois eles retornam para aquela tribo para refazer e descobre que as pessoas começaram a morrer. Começaram a diminuir a faixa etária de vida delas, porque deixaram televisões, deixaram tecnologia, né? Para elas, e os mais novos começaram a se comparar com o da televisão, saíram da tribo, não queriam ficar mais, os anciões tinham que fazer todo o trabalho pesado, tudo agora, e a faixa etária e os novos, as pessoas mais novas começaram a ir embora. Esse estudo, eles nos deram um entendimento muito real da causa dessa pergunta que você falou, do que nós estamos vivendo. A tecnologia, ela é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela pode ser um problema. Sim. Porque a comparação, as multitarefas, é o que eu digo, o nosso cérebro, ele não foi programado para esse tanto de coisas que nós fazemos. Amigo, a gente tem hora que a gente almoça vendo televisão. Sim. A gente almoça respondendo telefone. Com o celular na mão. Com o celular na mão. Sim. A gente faz uma coisa fazendo outra ao mesmo tempo. E essas multitarefas, elas não foram, elas não são saudáveis para nós. Eu falo que é como abrir um tanto de janela no telefone. Trava, né? Trava. E se você não fechar, a bateria começa a diminuir, começa a descarregar o seu telefone mais rápido. O cérebro é a mesma coisa. Tem muita tarefa. Às vezes a pessoa ela olha Instagram, ela olha Facebook, ela olha TikTok, ela olha isso, e o cérebro, ele vai acumulando aquele tanto de energia, porque ele não desassocia o virtual do real. Sim, sim. Esse é o problema, o cérebro não desassocia. Tanto que quando você vê um filme de tristeza, te dá aquela emoção. Exato. Triste. Você né? incorpora ali. É aquilo ali, porque transmite, o seu cérebro não desassocia isso. aquilo. Então, eu acredito que as pessoas estão cansadas, elas estão com um esgotamento muito grande. Hoje, dificilmente você vê uma pessoa que trabalha um emprego só. É né? verdade. Ela trabalha em outros empregos para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Eles têm filho, têm família, têm esposa, têm as demandas delas. Enfim, as pessoas estão cansadas. E aí, isso vai manifestar no trânsito, isso vai manifestar num relacionamento. Inclusive, para nós tratar alguns transtornos, principalmente o transtorno de estresse pós-traumático, nós levamos o paciente a desenvolver atividade de atenção plena, para que isso gera um problema para o nosso cérebro. Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sabe? Porque antigamente, né, a gente sabe, poxa vida, eu não sei aqui, mas cidade maior, você não vê casa sem muro. Uhum. Né? Você não vê casa sem muro, você não vê casa sem cerca elétrica. Nossa, nós brincamos, cara, na rua. Sim. Não era? A gente brincava na rua. No nosso tempo a gente pulava a casa do vizinho, não dava nada pra gente. Não dava nada, era mal uma cerca de bambu, uma cerca de arame. Exato, aqui em Alma era assim não mesmo. Era? E aí ali a gente ganhava, perdia, ria, chorava, dava galo na cabeça, machucava o pé, quebrava o uso, e tava tudo certo. Tudo certo. Chegava Feliz. em casa, tomava banho e apagava. Apagava. Hoje não. Hoje é tudo ganho. O jogo é feito para ganhar. Uhum. Os meninos, eles estão sendo treinados para ganhar. Eles não podem perder. E aí, eles sabem, a indústria sabe disso. Então, eles colocam recompensa. Então, para subir de nível, dar aquela expectativa, dopamina, serotonina, endorfina, vai na altura da pessoa. Entendi. E aí, na vida real, ela não está preparada para perder. Você vê aluno batendo em professor. Verdade. Batendo em pais. A gente pedia benção. Sim, pro mais velho. Né? Até hoje, mãe, benção. Ligo pra mãe, toda hora, mãe, benção, Deus te abençoe. Para dormir era pedir benção. Também. Né? Dorme com Deus. Dorme com Deus. Depois da comida, Deus que ajude. Deus que ajude. Né? Hoje, não. Hoje, o menino é servido na mão. Nós só tem isso aqui, só para comer? Exato, amigo. Exato. Então, as habilidades sociais,
principalmente pós-pandemia, que Também, todo mundo, né, ficou verdade. recluso ali, foram diminuindo. Os meninos de hoje, de 16 anos, eles estão com uma defasagem de 2 anos. Por quê? Porque a mentalidade deles ficaram reclusos em casa. Eles não desenvolveram habilidades sociais. Tanto que agora é lei federal, né? Celular em sala de aula, escola, agora é lei. É lei. Por quê? Porque era hora de recreio. Tava todo mundo Todo assim. mundo. Habilidade zero, frustração zero, perca zero. E aí se manifestava na vida adulta. Homens que não sabem perder, mulheres que acham que tem que ganhar o tempo todo. Acho que o público tá mais imediatista, é isso? Imediatista, na hora. Por quê? Porque, poxa vida, vamos olhar. Nós fomos criados ali, tinha que plantar, né? Tinha que cuidar dos animais, ali, né? esperar. Para assistir um filme, nós tínhamos que assistir, era TV da tarde, né? Sessão da tarde. Sessão da tarde. É verdade. Né? A gente tinha que esperar a propaganda. Exatamente. A gente tinha que esperar O jornal para você ficar bem informado. o jornal para ficar. Hoje não. Hoje você vai no Netflix, tem 1000 filmes. Não gostou? Passa pra pra frente. outro. Pula. Vai. Não tem habilidade de espera mais. Até em música hoje, te cortando Exato, o assunto, vamos nisso. na música, hoje você vai para uma confraternização com amigos, isso acontece comigo direto. Como eu sou DJ, eu passo raiva. Ah. Quando a gente tá numa festa, o que a gente faz? A gente toca a música até o final. Aham. Hoje os jovens não. Você vai no Spotify, os meninos tá lá ouvindo, deu 1 minuto de música. Ah, não, essa aqui é boa. Aí troca pra outra. Não acaba a música. Olha isso, tá vendo? Não acaba a música. Os caras não deixam a música acabar. Até na música. Até na música, assim, você tá ali tomando a cerveja, conversando com os amigos, fazendo aquele churrasquinho ali, tá tocando uma música, deu 2 minutos, foi assim, não, essa música tá ruim, vamos pra próxima, aí troca, aí vai. Olha 1 minuto, só. 30 segundos, aí vai só diminuindo. Na hora que toca uns 15 minutos, 15 segundinhos, a pessoa troca de música de novo. Acho que a Olha. pessoa fica tão ansiosa, Tô ansiosa. Não né? sabe A esperar mais. ansiedade também atrapalha muito. Demais. E a neurociência explica isso, tanto que os desenhos, você pode olhar os desenhos, eles são, na nossa época, a gente via que os desenhos, eles não tinham aquelas imagens que captura, que hipnotiza, Sim. o brilho, a multicores, né? Sim, sim. Hoje não, os desenhos, eles estão programados para terem corte de 2 segundos. Então, cada cena são programadas para durar 2 segundos. É mesmo. Pra- Vou reparar isso. Repara para você ver, para hipnotizar a criança. Então, é um perigo porque nós estamos vendo, eu atendi um paciente, um menino novo, família bem estruturada, família muito bem estruturada, mas chegou no consultório com uns problemas muito complexos e desestabilizou a família inteira. Qual era o problema? Ele estava vendo meninas na rua e tendo vontade de tocar nas meninas. Uma criança de 4 anos. Nossa. E aquilo começou a preocupar a mãe, né? Até que um dia ele chegou na mãe e falou com a mãe que ele queria ser menina para ele ter peito, para ele poder pegar no peito dele a hora que ele quisesse. Meu Deus. A mãe descabelou. Sim. E aí ele veio para o consultório, fomos trabalhando e investigamos. Ele viu uma cena num desenho Dragon Ball Z que Acho que sei até que cena que é você essa. sabe qual que é? Sei. Exato. Sei. E ali Eu gosto de Dragon Ball, mas o outro toca no seio. no seio. Aí despertou nele uma sexualidade fora do tempo. E aí a criança, tudo que ela não entende, ela tenta reproduzir. Até que ela entenda. Tanto que a criança, quando ela começa a ter a fase, meu filho está nessa fase, 4 anos. Por quê? Exatamente. Tudo. Por que isso? Exato. Por que tá fazendo isso? Até ela entender. Então ela vai reproduzindo aquilo. Então, os desenhos hoje, eles estão muito inapropriados. Eu ia falar isso agora com você, Fábio. Os pais têm que ficar atentos, porque Dragon Ball para um menino de 4 anos não é o desenho apropriado para uma criança daquela. Não é o tempo todo. É muita violência, né? Muita Com coisa. comportamentos aí. É um desenho, sim, mas a gente tem um entendimento, porque a gente é adulto. Já tem faculdades mentais capazes de discernir. Exatamente. Agora a criança não. A criança e não. até desenhos mesmo inocentes, aquela tal daquela Marche Macho Urso, né? é verdade. Que a criança ela é treinada
para desobedecer a autoridade, para Isso. desrespeitar o mais velho. Isso. Então a criança... Eu vejo menino de 2 anos assistindo Marcha o Urso. Cara, Pode? é um veneno para criança. Aquilo é um veneno. Tá intoxicando a criança. Por quê? Ela vai ter problema com a autoridade, principalmente com o pai e mãe. Não ouve, vai né? manifestar na escola, daqui a pouco começa a ter problemas criminais. Por quê? Porque ela aprendeu que o mais velho não merece respeito, né? Então, são desenhos que são programados para ter cortes de 2 segundos para que a pessoa fique presa naquele desenho. A criança fica presa. Tanto que você pode ver lá em casa, é regra. Dia de semana, tela é 0. E eu passei a fazer isso pouco tempo agora. Por quê? Porque o meu filho estava tendo problema na escola. Aí. E aí eu falei com a minha esposa, falei assim, olha, vamos reduzir. Já não ficava muito, Sim. mas nós chegamos a um acordo, falamos, vamos reduzir 0 tela de semana e final de semana com rigorosas regras. Então, perto de nós, do nosso lado, Fiscalizando ali, né? Fiscalizando. Sim. E aí, cara, o comportamento do meu filho mudou na escola. E um alerta pro papai e pra mamãe que está em casa, né? Aquele aplicativo YouTube Kids, né? Que a Sim, gente sim. julgava seguro, né? Não é seguro. Não é seguro. Por quê? Porque, infelizmente, amigo, tem pedófilos que estão entrando Complicado, viu? nos desenhos e aí a gente acha que o desenho é daquela produtora, eles estão Mas não fazendo é. desenhos semelhantes, tão iguais, que nós achamos que é, e deixa a criança ali. Como são cortes de 2 segundos, nós adultos não percebemos, mas a criança percebe porque ela está hiperfocada naquilo ali. E muitas crianças, muitos que saiu no Fantástico isso, muitas crianças estão sendo seduzidas através de jogos online, Sim. através de desenhos. O cara coloca, olha para você ver que coisa infernal. Eles colocam links vermelhos bem chamativos e escrito assim, ó, não clique aqui. Ah, é, sim. A criança vai clica porque ela é curiosa, Isso. ela vai para um site pornográfico. Exato. Acabou, cara. Aí ali o problema tá feito, porque a OMS já classificou que o vício em pornografia hoje, ele é considerado a 3ª droga mais letal do mundo. Né? Porque ele vicia tanto quanto a heroína e o crack. Coisa incrível. Eu vi essa reportagem. Coisa incrível. É incrível. Então a criança é exposta. Então Cara, é um projeto que eu não sei o que essas pessoas pensam para destruir as crianças, as famílias, né? É verdade. Um assunto muito interessante, né? Hoje recebendo aqui o Fábio, né, psicanalista, aqui trocando aquela ideia legal, e a gente vai falar no próximo bloco, Fábio, a gente vai dar um break comercial para beber uma aguinha, a gente vai falar do maio laranja, é isso? Perfeito, maio laranja. A gente vai falar isso aí também do aspecto autista, que está tendo muitos casos. Antes a gente não via isso, ou tinha e a gente não era informado sobre isso. A gente vai falar no próximo bloco, a gente vai para um break comercial beber uma aguinha, e tem os abraços também do Célio Antônio, né, Célio Antônio? Hoje tem, né, Fabrício? Tem muitos, Como né? tem abraço hoje, Ontem né? tava igual vereador lá ontem, né? A coisa foi bacana, né? Todo mundo parando a gente, né? A gente agradece o carinho de todos os ouvintes, né? De Inhaúma. Eu tô brincando aqui com o Célio da mesma forma comigo, né? A gente ia buscar uma cervejinha, ia no banheiro ali, sempre encontrava pessoas ali elogiando o nosso trabalho, né, Célio? Isso é gratificante demais. Teve um momento ali, Fabrício, eu fui conversar com o menino do Áreas Morada Nova, até para convidar ele para levar a comitiva dele lá na minha festa. Aí eu conversando com ele, e ele falou, passa seu número. Eu falei, rapaz, tô sem telefone. Não, eu comunico com o Pitucho. Eu falei, você conhece Pitucho? Conheço Pitucho, conheço você trabalha na Rádio Renascer, te ouço todos os dias. Quero até mandar um abraço para ele, esqueci o nome dele, mandando um abração para ele. Sim. É um dos comandantes da Estância Morada Nova? Estância Morada Nova. Sim. Eu não sei se é o Arlen, uma coisa assim, mas ele que me ouve todos os dias, de manhã e de tarde. O pessoal ouve mesmo, o pessoal da Estância, um abração abraço pra para ele eles. lá, né? É isso aí. Então vamos para um break rapidinho, já a gente volta com o nosso Renascer Cultural, assunto muito interessante, e já a gente volta, não sai daí. 87,9. Mais do que rádio. O seu jeito de ser.